Olá, jovens! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Barionesta, o canal em que a cirurgia bariátrica é tratada com honestidade. No nosso último vídeo, a gente conversou um pouco sobre uma das grandes motivações das nossas pacientes para se submeterem à cirurgia bariátrica, para tentarem controlar a obesidade, que é o plano para engravidar. A gente falou um pouquinho sobre como é esse projeto, como ele deve ser tocado, quais são os benefícios da cirurgia bariátrica para uma gravidez segura. E hoje a gente vai falar sobre mais um plano que as nossas pacientes também têm frequentemente e que está relacionado aí à questão da obesidade, que é a situação das melhorias estéticas que a cirurgia plástica traz. A gente sabe que esse é um plano de muitas pacientes que nos procuram. No começo da minha prática cirúrgica como cirurgião bariátrico, até tinha pacientes que chegavam para mim com o plano de fazer a cirurgia plástica, achando que eu era cirurgião plástico. E eu sempre dizia, primeiro você precisa tratar o quadro que você tem de excesso de peso, excesso de gordura corporal, para depois planejar a sua cirurgia plástica. E a gente sabe que, assim, o que acontece é que esse realmente é um dos planos, um dos objetivos finais das pacientes que nos buscam. Essa questão da motivação estética é algo que é muito caro para mim na minha prática clínica, é algo que eu considero extremamente importante, extremamente relevante. É sim uma motivação importante para a gente indicar o tratamento cirúrgico da obesidade para uma paciente nossa, porque a gente sabe que a questão estética ela tem vários benefícios quando ela tem melhorias para nossa paciente. A gente sabe que os nossos pacientes têm melhora de quadros de ansiedade, de quadros de depressão, se sentem mais autoconfiantes, melhoram seus relacionamentos quando essa situação estética melhora, quando elas se enxergam melhor na frente do espelho, de forma que eu considero essa motivação extremamente relevante. E aí, nesse contexto, muitas pacientes têm aquele projeto de se submeter, como eu falei, à cirurgia plástica, para poder ter esses benefícios, essas melhorias estéticas. Infelizmente, a gente sabe que muitas acabam seguindo por um caminho que não é o ideal. Infelizmente, alguns colegas da cirurgia plástica, às vezes até por insistência das próprias pacientes, acabam encarando esse desafio de submeter uma paciente com obesidade à cirurgia plástica, mas a gente sabe que essa não é a melhor forma de seguir essa jornada, não é o melhor caminho. Uma paciente que apresenta um quadro de obesidade que ainda não está controlado, se submeter a uma cirurgia plástica é algo que não deve ser realizado, é algo que não deve ser feito. Por que motivo? Porque a gente sabe que os resultados, quando são feitos, né, os resultados do procedimento que é feito nessas circunstâncias, eles tendem a ser resultados piores. Não só do ponto de vista estético, ou seja, o resultado vai ser realmente inferior àquele que vai corresponder às expectativas da paciente, como também a gente sabe que as cirurgias plásticas realizadas numa paciente com obesidade, elas também tendem a ser menos seguras. A gente tem riscos maiores de complicações como sangramento, complicações infecciosas, fenômenos de trombose, tem uma chance de acontecer de forma mais significativa quando a gente tem uma paciente sendo submetida a um procedimento de cirurgia plástica no contexto da obesidade. Então, o caminho ideal, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, é que para que você que tem obesidade, que deseja fazer a sua cirurgia plástica, o caminho ideal que você deve percorrer, na verdade, é buscar primeiro o controle desse quadro de obesidade. Primeiro que você deve fazer é controlar essa sua obesidade de forma efetiva e consistente e sustentada. É por isso que quando as pacientes chegam para mim com esses anseios, e eu, como cirurgião bariátrico, ofereço realmente o tratamento que é mais eficaz, que é a nossa cirurgia, mas nada impede que você se trate com outros métodos. E aí eu sempre digo, primeiro, o ideal é que a gente faça a bariátrica para que a gente tenha o controle da obesidade, para que depois você possa ser submetida à sua cirurgia plástica em condições melhores. O que a gente sabe é que quando a gente submete a paciente a esse procedimento e a paciente tem essa obesidade controlada, esse excesso de gordura corporal é eliminado, a tendência é de que você tenha uma cirurgia muito mais segura. São cirurgias que sangram menos, são pacientes que, por terem um estado inflamatório
basal do organismo mais controlado, tem uma tendência de ter complicações infecciosas mais reduzida, e os riscos também relacionados a sangramento também são menores. Então a gente tem uma cirurgia muito mais segura e acaba sendo muito mais confortável para o paciente, visto que o cirurgião ele consegue fazer, o cirurgião plástico consegue fazer essa cirurgia num tempo operatório bem menor do que faria numa paciente com obesidade sem controle. Sem falar que não há dúvida de que o resultado estético é muito melhor para a paciente. Um cirurgião plástico, muitas vezes que opera uma paciente com obesidade controlada, ele vai fazer uma cirurgia basicamente para definir contorno corporal, às vezes precisando tirar uma quantidade de gordura suficiente só para fazer aquele modelamento daquela paciente. Isso acaba resultando num resultado estético bem melhor. Por isso que eu sempre digo para as minhas pacientes, sempre falo isso em redes sociais, sempre cito essas palavras, sempre falo essas palavras, pronuncio essas palavras quando os pacientes tocam nesse assunto e vou falar sobre isso. É interessante que esse projeto que você tem de fazer a sua cirurgia plástica, ele seja um projeto de longo prazo. Isso é o ideal. Então, é um projeto em que você vai fazer primeiro o que você precisa fazer para controlar o seu quadro de obesidade e depois, quando você tiver com essa obesidade idealmente controlada, e no caso, no contexto da bariátrica, já com seu peso estável e mantendo um bom estado nutricional, aí sim é o momento de você se submeter a esse segundo tempo, vamos dizer assim, do tratamento da obesidade, que é o momento do procedimento estético. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E o momento ideal, né, dentro do contexto do pós-operatório da bariátrica, para que você possa se submeter a esse tratamento, é depois dos, normalmente, 1 ano e meio, 18 meses a 24 meses de pós-operatório. Porque, no final das contas, as condições para que uma paciente possa fazer a reparadora são as mesmas que a gente tem para que uma gravidez possa ser feita com segurança. Possa ser, vamos dizer assim, iniciada com segurança. Uma gravidez possa se apresentar com segurança. Que é o quê? Nossa paciente tendo peso estável, preferencialmente no menor patamar que foi atingido no pós-operatório, e mantendo preferencialmente um bom estado nutricional, mantendo acompanhamento com o nutricionista adequado, mantendo uma boa ingestão de proteínas, vitaminas e minerais, com a suplementação em dia, com bons níveis de nutrientes pelos exames de sangue e, preferencialmente, claro, fazendo atividade física. A gente sabe que o tônus muscular gerado pela prática regular da musculação, ele é extremamente útil para ajudar vocês no resultado. E mais, quanto mais massa muscular vocês têm, não há dúvida nenhuma que mais rápida vai ser a recuperação de vocês no pós-operatório. Por isso que é extremamente importante que a gente entenda isso. O projeto para se realizar a cirurgia plástica no contexto de uma paciente com obesidade, ele tem que ser um projeto de longo prazo, em que nós inicialmente tratemos a obesidade de forma efetiva, de forma sustentada, com manutenção desse peso perdido em longo prazo, com manutenção de um bom estado nutricional, para que só depois a gente aí tenha as condições para poder fazer essa plástica, essa cirurgia reparadora nas melhores condições, com perspectiva de bons resultados e de cirurgias, sem dúvida nenhuma, mais seguras. E se você gostou desse vídeo, se ele fez você pensar, refletir sobre isso, você que está com esse desejo de fazer a cirurgia plástica, já ativa o sininho para que ele possa alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho e para que você tenha as notificações aí do nosso canal para receber mais vídeos como esse que a gente procura lançar aqui para deixar vocês orientados e cientes de todo o processo, de todo esse mundo que envolve a cirurgia bariátrica e o tratamento da obesidade. Semana que vem tem mais vídeo. A gente se encontra na próxima segunda-feira com mais um videozinho do nosso canal Bari Honesta. Até lá!